Nacional Marinho dos Abrolhos, no litoral sul da Bahia, enfrenta a poluição por plásticos. Apesar de ser uma das principais áreas de conservação marinha do Brasil, um estudo conduzido pelo professor Ítalo Braga, do Instituto do Mar da Universidade Federal de São Paulo, analisou 10 unidades de conservação de proteção integral e encontrou microplásticos em todas as áreas analisadas. Em Abrolhos, foram identificados fragmentos de PET, teflon e principalmente polímeros alquídicos, usados em tintas de embarcações. Segundo Braga, esses resíduos chegam por correntes marítimas, marés e ventos, alcançando até regiões remotas. Não é por acaso que hoje os microplásticos são encontrados do topo do Everest ao fundo das fossas das Marianas, que é a zona mais profunda do oceano. Quer dizer, você tem microplásticos mesmo em áreas não habitadas, sugerindo que esses materiais são transportados por veículos naturais, como ventos e correntes, inclusive por longas distâncias. A chefe do ICMBio em Abrolhos, Josângela da Silva Jesus, afirma que o lixo vem de várias partes do mundo e já afeta aves marinhas do parque. E a gente realiza o monitoramento do lixo, dos resíduos que chegam nas ilhas. Então, a gente faz esse monitoramento e percebe que chega lixo do mundo todo. Então, são lixos com rótulos do mundo, da Ásia, e vários outros, África e vários outros lugares aí. E a gente tem uma área, que é um grande ninhal de fragatas. E aí, quando a gente vai olhar para esses ninhos, a gente vê que as fragatas, elas utilizam lixos marinhos para fazer os seus ninhos, Relatório da Organização Oceana mostra que quase metade das espécies analisadas pelo projeto de monitoramento de praias continha plástico no estômago. Entre as aves, a incidência chegou a 77,9%. Para enfrentar a poluição, especialistas defendem medidas locais e globais, entre elas o Tratado Global contra a Poluição por Plástico e o Projeto de Lei 2524 de 2022, que propõe reduzir a produção e consumo de plásticos no Brasil, ao substituir por alternativas mais sustentáveis. O professor Ítalo Braga explica. Sou um grande apoiador do PL e ele prevê, sim, dentro das suas estratégias, mecanismos que vão, a médio e longo prazo, contribuir para a redução da emissão de microplásticos, na medida em que você converte a economia brasileira do plástico de linear para circular. Isso significa um volume menor de materiais sendo lançados no ambiente. O caso de Abrolhos evidencia que nem mesmo áreas de proteção integral estão livres da poluição plástica. A contaminação exige medidas para reduzir os impactos desse material nos ecossistemas marinhos. Reportagem Maria Clara Abreu. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, aprovou um financiamento de mais de 4,5 bilhões de reais para modernizar 11 aeroportos administrados pela concessionária AENA, em 4 estados brasileiros. Entre os terminais beneficiados está o aeroporto de Congonhas, em São Paulo, que vai receber a maior parte dos recursos, cerca de 2 bilhões de reais. As obras incluem ampliação do terminal de passageiros, novas pontes de embarque e expansão das áreas comerciais. A previsão é concluir as melhorias até 2028 em Congonhas e até 2026 nos demais aeroportos. O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, destacou que o investimento fortalece a aviação regional e também prepara os aeroportos para funcionarem como centros logísticos de carga. Isso para fortalecer a aviação regional e dar mais conforto ao passageiro que vai para esses aeroportos, com 2 olhares. O primeiro, turismo de negócio e turismo de lazer, mas também a gente está estruturando esses aeroportos para a gente fazer em hubs logísticos regionais por conta do transporte de cargas, que hoje é um ativo do país. Precisa ter hubs regionais da aviação para que ele possa levar a sua carga, até levar sua carga através dos aviões. Então, isso é um olhar que dialoga com a agenda logística que nós estamos avançando no Brasil. O projeto deve gerar mais de 2.000 empregos durante as obras e cerca de 700 novos postos após a conclusão. Reportagem Paula Coutinho.
A resolução que moderniza o processo de obtenção da Carteira Nacional de Habilitação foi aprovada por unanimidade nesta segunda-feira pelo Conselho Nacional de Trânsito. A medida simplifica etapas, retira a obrigatoriedade de passar por uma autoescola para fazer a prova de direção, amplia as formas de preparação do candidato e pode reduzir em até 80% o custo total da CNH, a Carteira Nacional de Habilitação. Segundo dados da Secretaria Nacional de Trânsito, 20 milhões de pessoas dirigem sem habilitação e mais 30 milhões têm idade para ter a CNH, mas não possuem o documento, principalmente por não conseguirem arcar com os custos que podem chegar a R$ 5.000. A resolução prevê curso técnico gratuito e digital, flexibilização das aulas práticas e abertura para instrutores credenciados pelos DETRANS. A ideia é reduzir a dependência de modelos únicos e aumentar as opções para o cidadão. A abertura do processo poderá ser feita pelo site do Ministério dos Transportes ou pela Carteira Digital de Trânsito. Para o Ministério dos Transportes, a proposta quer reduzir desigualdades históricas e promover inclusão, e que a obtenção da CNH continuará condicionada à aprovação nas provas teórica e prática. Ainda segundo o Ministério, o novo modelo segue padrões internacionais adotados por países como Estados Unidos, Reino Unido e Canadá. Da agência Rádio Gov, em Brasília, Márcia Dias. Você sabia que a internet aumentou o alcance das emissoras de rádio? Além de poder ouvir nossa rádio em sua casa, trabalho e no carro, através de seu smartphone, você pode nos ouvir também em qualquer cidade, estado ou país. Basta baixar e instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. O governo federal anunciou investimentos de até 12 bilhões de reais na refinaria Abreu e Lima, a Reneste, localizada no Complexo Industrial Portuário de Suape, em Ipojuca, Pernambuco. A cerimônia contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho. O projeto, principal obra do novo PAC no estado, prevê ampliar a capacidade da refinaria para 260 mil barris por dia até 2029 e gerar cerca de 30 mil empregos. Segundo o Ministério de Portos e Aeroportos, dados recentes mostram que Suape movimentou 2 milhões e 200 mil de toneladas em setembro, impulsionado pelo crescimento de 84% na movimentação de petróleo bruto ligado às operações da refinaria. Silvio Costa Filho destacou que o investimento fortalece a segurança energética e abre novas oportunidades para Pernambuco. Um conjunto de investimentos na educação, um conjunto de investimentos na saúde, um conjunto de investimentos em infraestrutura que tem colocado Pernambuco na rota do desenvolvimento econômico. Já o presidente Lula ressaltou que a expansão reforça o papel da Petrobras no desenvolvimento do país. E esse país tem na Petrobras a sua mais importante empresa. E o dinheiro que a Petrobras consegue produzir neste país tem que ser transformado em benefício para o povo brasileiro. E benefício significa investimento. Investimento significa emprego. Emprego significa salário. E salário significa dignidade do povo brasileiro. A Petrobras vai concluir o Trem 2 e realizar manutenção no Trem 1. As obras devem acrescentar 130 mil barris por dia à capacidade de processamento. Atualmente, 5.700 trabalhadores atuam na construção, que deve gerar 15 mil postos de trabalho diretos e indiretos. A ampliação aumentará a oferta de diesel S10, gasolina, GLP e nafta, reduzindo a dependência de importações e ampliando a autonomia energética do Brasil. O projeto segue padrões internacionais, com foco em eficiência, segurança e menor impacto ambiental. Reportagem Maria Clara Abreu. A chamada pública da Nova Indústria Brasil para a região Nordeste selecionou 189 projetos que somam 113 bilhões de reais, quase 11 vezes acima da previsão inicial de 10 bilhões de reais. Lançada em maio, a iniciativa recebeu 245 propostas que totalizaram 127 bilhões de reais.
A ação reúne de forma inédita Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, Banco do Brasil, Caixa, Banco do Nordeste e Financiadora de Estudos e Projetos, FINEP, em um mesmo mecanismo de fomento com apoio técnico da Sudene e do Consórcio Nordeste. O objetivo é acelerar investimentos em inovação, ampliar a competitividade regional e fortalecer cadeias produtivas estratégicas. Os projetos aprovados abrangem os 9 estados e se concentram em 5 áreas: transição energética, bioeconomia, hidrogênio verde, data center verde e setor automotivo, incluindo máquinas agrícolas. A lista completa das propostas selecionadas está disponível no site bnds.gov.br. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade. O Minha Casa Minha Vida, MCMV, iniciou em novembro obras em 109 empreendimentos. São 8,2 mil unidades em construção e cerca de 32 mil pessoas beneficiadas. As frentes de trabalho alcançaram todas as regiões do país. O programa distribuiu as contratações em 3 modalidades. A Rural recebeu 63 empreendimentos e 1,9 mil unidades. A linha Entidades FDS somou 6 empreendimentos e 424 moradias. A modalidade Urbano contou com 40 empreendimentos e 5,9 mil residências. As obras do Urbano começaram em cidades de todas as regiões. Os maiores volumes iniciados no mês ocorreram em Belo Horizonte, Minas Gerais, com 2.056 unidades, Recife, em Pernambuco, com 736, Brasília, no Distrito Federal, com 384 e Manaus, no Amazonas, com 390 moradias. Além dessas cidades, também foram contemplados, na Paraíba, os municípios de João Pessoa e Catolé do Rocha. No Rio Grande do Norte, Mossoró, Açu, Santa Cruz e Nísia Floresta. No Piauí, Piripiri e Campo Maior. E no Ceará, Icó. Em Minas Gerais, Santa Luzia e Bom Despacho. E em São Paulo, Santo André e Mogi das Cruzes. No Paraná, Mandaguari e Ampere. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Gilson Santa Fé. Choperia e restaurante Chapa Quente. Mais que um lugar para comer, um espaço para viver bons momentos. Na praça de alimentação do Friburgo Shopping, de segunda a segunda, o sabor ganha destaque. Petiscos preparados com carinho, pratos à la carte feitos na hora, comida quilo com qualidade e o chopp sempre gelado. Entrega em domicílio e atendimento para empresas. WhatsApp 229 9820 5534. Chapa Quente. Tradição, sabor e convivência à mesa. Em novembro, os repasses da compensação financeira pela exploração de recursos minerais da CEFEM ficaram acima de R$1 bilhão. Esse foi o maior valor atingido em um mês desde outubro de 2023. O montante corresponde a transferências para 3 grupos de municípios: os produtores minerários, os afetados pelas atividades de mineração e os chamados limítrofes, que também convivem com os efeitos dessa prática. Na avaliação do especialista em orçamento público, César Lima, o resultado do mês analisado pode ser atribuído a um processo de modernização dos procedimentos da Agência Nacional de Mineração, a ANM, em relação às empresas contribuintes. Houve aí uma melhora no trâmite, na fiscalização, nos procedimentos arrecadatórios, e isso tudo teve aí como fruto, esse ótimo resultado do mês de novembro. Para esses municípios que estão recebendo, é um reforço muito importante nos caixas, principalmente nessa época, de final de ano, que temos aí 13º de servidores a serem pagos, É um reforço bem importante, uma vez que esses recursos não têm vinculação e entram como recursos ordinários nos caixas das prefeituras. De acordo com a ANM, do valor total repassado em novembro, mais de 547 milhões foram para estados e municípios produtores. Já cerca de 282 milhões foram para cidades afetadas. Outros 272 milhões de reais foram para municípios limítrofes.
Entre outros pontos, a ANM também considera como fator essencial para esse desempenho o lançamento da consulta pública número 3 de 2025, acerca da regulamentação da Lei número 13.540 de 2017, além da tomada de subsídios ANM número 1 de 2025, aberta no dia 6 de novembro, para discutir com a sociedade os critérios de repartição da CEFEM. A compensação financeira pela exploração mineral foi estabelecida pela Constituição de 1988 como uma contrapartida financeira realizada pelas empresas mineradoras aos estados, Distrito Federal e municípios pela exploração econômica dos recursos minerais em seus territórios. Reportagem Marquesan Araújo. Mais de 350 mil moradores da Mata Sul pernambucana passarão a contar com reforço na proteção contra enchentes. Em coletiva de imprensa realizada no Recife nesta segunda-feira, o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional detalhou a agenda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no estado, que inclui a inauguração da barragem Panelas 2, no município de Cupira, e a assinatura da ordem de serviço para a retomada das obras da barragem de Igarapeba, em São Benedito do Sul. As duas estruturas integram o sistema de controle de cheias dos rios Una e Sirinhaém. De acordo com o diretor do Departamento de Projetos Estratégicos do MIDR, Bruno Cravo, a agenda reflete o compromisso do governo federal com a retomada de obras paradas e com a segurança hídrica. Então, nós temos aí já parte desse sistema implantado com a barragem de Cerro Azul. A barragem de Panelas nós vamos inaugurar amanhã. Estamos em obras com a barragem de Gatos e vamos anunciar amanhã a retomada das obras de Igarapeba. A barragem Panelas 2 armazenará 16,9 milhões de metros cúbicos de água e beneficiará cerca de 169 mil moradores no município de Cupira. A ordem de serviço retomará as obras da barragem Igarapeba, que estão paralisadas desde 2015. A conclusão está prevista para até 2030. Para saber mais sobre as ações do governo federal em segurança hídrica, acesse mdr.gov.br. De Recife, reportagem Júlia Luqueta. O governo federal apresentou na Câmara dos Deputados o modelo de concessão do Rio Madeira, incluído no Programa Nacional de Desestatização. A hidrovia tem um trecho de um pouco mais de 1.000 quilômetros, do município de Porto Velho, em Rondônia, até a foz com o Rio Amazonas, no município amazonense de Itacoatiara. A proposta prevê serviços de mapeamento hidrográfico, monitoramento do fundo do rio, auxílio à navegação, gestão de tráfego, dragagem, derrocamento de pedras e apoio a órgãos de segurança pública na região. Durante a audiência, a principal preocupação levantada foi a proteção da navegação social. O secretário Otto Luiz Burlier, representante do Ministério de Portos e Aeroportos presente na sessão, assegurou que no modelo de concessão, abre aspas, não haverá cobrança para ribeirinhos, pequenas embarcações ou pesca artesanal. As tarifas serão aplicadas apenas às grandes embarcações de carga, fecha aspas. Nesse contexto, o projeto busca ampliar a eficiência logística, reduzir custos e fortalecer a competitividade regional. Também garante a manutenção das instalações portuárias públicas de pequeno porte, as chamadas IP4, essenciais para comunidades ribeirinhas, além de estimular a geração de emprego e renda. Burlier destacou a importância de ampliar o uso das hidrovias já existentes e de explorar novas rotas para reforçar a logística e assegurar o abastecimento nacional. Então, não só utilizar mais isso que a gente já tem hoje, quanto utilizar novas hidrovias que são potenciais para ajudar na movimentação de produtos pelo nosso país, o abastecimento de toda a nossa população. E aqui a gente tem uma visão, principalmente olhando para o crescimento não só do agronegócio, mas de toda a produção brasileira, a economia brasileira, isso demonstra como a gente pode, por meio das hidrovias, contribuir muito no crescimento do nosso país. Na área ambiental, o secretário evidenciou que o transporte hidroviário custa até 60% menos que o rodoviário e emite 80% menos poluentes. Por exemplo,
Um comboio com 16 barcaças substitui mais de 1.000 caminhões. Recentemente, o Rio Madeira registrou uma operação com 36 barcaças, equivalente a 2.500 caminhões. Reportagem Maria Clara Abreu. Reúna os amigos e a família e vá ao Bona Pizza. O funcionamento é de segunda a segunda até às 10 da noite. Localizado na praça de alimentação do Friburgo Shopping, o Bona Pizza oferece pizzas doces e salgadas, lanches rápidos, sucos e refrigerantes. Bona Pizza do Shopping da Praça. Telefone com WhatsApp 2523 3025. 2523 3025.